Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um Lagula Podcast. E hoje a gente vai falar absolutamente tudo sobre benefícios do INSS. E para isso eu trouxe esse meu amigo aqui, uma celebridade, Dr. Rodrigo Tarós, presidente da OAB de Itu, que vai aqui dar uma força para a gente falar, porque nesse momento que você está assistindo esse vídeo tem um monte de gente aí que está recebendo menos do que poderia e a gente vai aqui desvendar bastante coisa a respeito disso aí. Muito obrigado por ter vindo e vamos lá. Eu que agradeço, Luciano, mais uma vez. Espero hoje contribuir, não para quem está recebendo, mas para quem quer receber. Vamos lá. Eu quero falar para vocês também que se quiserem mandar uma mensagem, está aberto o chat, mas a gente vai responder lá no final para não quebrar aqui a sequência, tá bom? De várias perguntas que eu quero fazer aqui pro doutor. E você também quiser já se inscrever, coloca lá embaixo nos comentários do nosso vídeo aí as suas perguntas, tá bom? Que a gente, na medida do possível, também depois do programa responde. Então vamos lá aqui, o que a gente tem pela frente. Tem alguém no chat aí? Ô, Arthur, vê aí pra mim que eu tô... Ô, Fabiano Stefani, será que alguém conhece? Conhece Fabiano Stefani? Conheço, Fabiano. Deixa só colocar aqui para poder acompanhar também, que eu tinha esquecido. Boa noite, não esqueci de deixar o like. É isso aí, o Fabiano é meu apoiador, daqui a pouco eu vou falar dele também. Vamos lá. São alguns erros, né, que eu resolvi pontuar aqui e o doutor vai nos ajudar aí, porque pode ser dúvida de muita gente aqui, né? Quero lembrar também vocês que esse episódio aqui, deles vão extrair diversos vídeos, né, que vão para redes sociais. Então você vai lá no Lagula Podcast no Instagram, no Facebook, TikTok, Cortes do Lagula e aqui no Lagula TV também, tá bom? Vamos lá. Doutor Rodrigo, tem hora certa para pedir a aposentadoria? Tem hora certa. Hora certa. Mas antes de começar a responder essa pergunta, Luciano, mais uma vez, obrigado pelo convite. Já estive aqui uns 3 anos atrás, tempo passa boa. Nossa. E você nunca envelhece, viu? Olha só. Eu quero falar um dado antes. Você falou que muita gente recebe pouco. Na verdade, muita gente está esperando receber. Hoje, existem 4 milhões de processos contra o INSS. 4 milhões judiciais e mais 2,5 milhões no INSS aguardando uma decisão. Puxa. Então são quase 7 milhões de pessoas esperando e às vezes esperam por muito tempo. E não é difícil acontecer da pessoa falecer antes de receber. Então realmente é um dado triste no Brasil, a nossa previdência social. Mas respondendo a sua pergunta, tem tempo certo. Porque o INSS, existem umas regras e o tempo é um requisito. Talvez o principal dele. Tá. Seja idade, seja tempo de contribuição. Mas tem o tempo certo de você requerer. Tá bom. Pode haver uma perda financeira, né? Perder dinheiro pedindo antes ou pedindo depois desse prazo? Sim. Antes da reforma, nós tínhamos o fator previdenciário. Hoje tem ainda na transição, mas é pouco. Mas o fator previdenciário é um índice multiplicador que depende muito da sua idade. Então, quanto mais jovem, esse índice é menor e o benefício ele é diminuído, porque entende-se que você vai viver mais tempo, vai receber mais tempo do que um outro que aposentou mais tarde. Mas isso é relativo, porque a pessoa pode morrer no dia seguinte. Né? Então, para calcular a expectativa de vida da pessoa, óbvio que quanto mais tarde ela aposenta, maior o valor que ela recebe. Então, isso depende muito da vida da pessoa, da circunstância na época da aposentadoria. Olha, completei os requisitos, quero aposentar. Estou trabalhando, estou bem, posso ficar mais um pouquinho sem aposentadoria?
Dá para fazer um planejamento, falar, não, fica, daqui a algum tempo vai aumentar seu benefício. Hoje, com a transição, com a mudança na Emenda Constitucional 103 de 2019, isso pega muito, porque acabaram as aposentadorias por tempo de contribuição. Antigamente, 35 anos homem, 30 mulher. De contribuição independia da idade. Tá? Hoje não, hoje você tem uma idade mínima. Eu e você, por exemplo, vamos aposentar com 65 anos. Tá. E 20 anos de contribuição. Se fecharmos 20 anos de contribuição, 65 anos de idade, o cálculo médio nosso, vamos receber 60% desse cálculo médio. Cada ano é mais 2%. Então, ainda assim, quanto mais velho você aposenta, quanto mais você contribui, mais você recebe. Vai muito da circunstância, vai muito da pessoa, vai muito da época. Tá. Mas é importante fazer esse cálculo, com certeza. Tá bom. Depois, inclusive, vamos falar, né? Teve uma reforma da Previdência em 2019? Exato. Foi isso? Foi então isso. Vamos falar depois, porque tem muita gente que ficou confuso, porque ouviu por muito tempo, né? Com as regras, e as regras mudaram ali, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem algum documento que você saiba que falta com mais frequência? Documento é a maior dificuldade na Previdência, principalmente nessa geração, porque era tudo papel. Né? Então, às vezes, o que você contribuiu não está registrado no seu CNIS, você tem que comprovar. Então, ainda é uma dificuldade. A aposentadoria rural é muito difícil, porque você precisa ter documento chamado contemporâneo, da época, enfim. Mas a maior dificuldade hoje não é o documento. É a documentação. Eu acho que é manejar a documentação num aplicativo. Para quem quer aposentar. Geralmente são pessoas mais idade, sim, que não têm familiaridade. Eu quase não tenho familiaridade. E então o manejo desse documento é complicado. Nas aposentadorias ou nos benefícios por incapacidade, às vezes um laudo mais específico, alguma coisa desse tipo. Mas o INSS é muito criterioso. Então você precisa fazer um levantamento dessa documentação. Isso é feito online hoje? Online. Então, essa é a grande dificuldade, né? Porque você vai ter que digitalizar os documentos, né? E como é que faz? Porque tem lugares mesmo que não tem recurso. Sim, claro. E o atendimento na agência hoje é muito difícil. Então, o segurado vai, o contribuinte vai na agência, eles pedem para fazer pelo aplicativo. E a OAB, inclusive a Comissão de Direito Previdenciário, fez uma campanha social em frente ao INSS para ensinar o pessoal a manejar o aplicativo. Bacana. E de 10 pessoas que iam lá, 9 não sabiam. Porque é complicado mesmo isso. Eu vou pensar, você tem que ter um scanner, um negócio ali, tirar uma foto, Exato, né? exato. Além de ter o documento, você ainda tem que... Manejar ele. Deixa eu ver aqui. Vamos falar de uma coisa aqui que é interessante. Confusão entre benefícios, né? Então, quando é auxílio-doença e quando é aposentadoria por invalidez? Auxílio-doença, que hoje chama benefício por incapacidade temporária. E o benefício por incapacidade permanente. Os benefícios que hoje são mais recorrentes, os pedidos, e também que são os mais negados. Então, a maioria das ações judiciais tratam desse benefício. Até um reflexo de você aposentar mais tarde. Isso está impactando a saúde também. Às vezes quer economizar com o INSS, impacta na saúde. Certo. E quanto mais tarde você aposenta, você tem que trabalhar mais, as chances de você adoecer são muitas. Então você vê que é uma equação, não é tão simples assim você jogar a aposentadoria para frente, né? Incapacidade temporária. O segurado, ele precisa ser segurado. Isso é importante. Às vezes a pessoa acha que o INSS, ele está doente, ele vai no INSS e vão pagar um benefício para ele. Não. Você precisa ser segurado. O INSS é um seguro. Então você precisa pagar. Então, e muita gente não sabe. Sabe quem não sabe? Os médicos. Que a pessoa vai no médico, doente, incapacitada, carta para o INSS. Vai lá com o INSS, vai te dar um benefício. E não é.
Você precisa ser segurado. Você precisa pagar ou estar empregado ou contribuir como autônomo, facultativo. Tem que ter contribuído com o INSS. Exato. Tem que ter pago lá uma Você é o segurado. certa quantia. É como um seguro de carro. Sim. Se você bater o carro, você tem que ter seguro. E a pessoa tem que ser segurada. Segundo, a pessoa tem que ter a doença, a afecção, a patologia, e essa doença tem que incapacitá-lo para a função habitual dele. Às vezes a pessoa também não sabe. Então a pessoa está doente, ótimo, está doente, mas incapacita para a sua função. Entendi. Se a pessoa é professor, por exemplo, se ela perde o pé, ela não está incapacitada. Ela consegue ainda dar aula. Se é um pedreiro, perde o pé. Não, Também consegue. é pedreiro, não consegue. Perdeu, tá monocular, né? Então, depende muito da sua atividade habitual. Então, você precisa ser segurado, você precisa ter a patologia, e essa patologia precisa te incapacitar. Entendi. A diferença é permanente ou temporário. Permanente, o médico vai falar, poxa, você não tem recuperação. E você também não tem como se reabilitar em outra função. Essa é a invalidez. Essa é a invalidez. E se é temporário, olha, com tratamento, daqui 1 ano, 6 meses, esse é o auxílio-doença. E daí faz a perícia para ver Faz se... a perícia, que quase sempre o INSS nega, a pessoa vai na justiça, aí tem que fazer uma perícia judicial. Hoje existe um desbalanço muito grande, né? Que ouvimos falar ali, né? Da conta do INSS ali, né? Para mim soa como uma verdade que eles não querem mesmo, ou não têm condições de ficar suportando toda a carga, né? Embora tenham recebido por isso. Mas má gestão, aí depois é outra conversa, né? Mas não há, acho que uma grande vontade em ajudar ali os beneficiários, né? Conseguir seus benefícios. E é um mistério isso, porque você, como leigo na medicina, mas você percebe, essa pessoa precisa do benefício. E às vezes nega, e uma pessoa que você acha que precisa menos, às vezes consegue. Então, são critérios que realmente tem as teorias as teorias que precisa de um número, o médico perito só pode dar um número, não pode passar daquilo. Eu não quero acreditar que seja assim, né? Eu não quero, mas... Também não vai duvidar. Também não dá para duvidar. Mas vamos continuar aqui. O que é planejamento previdenciário? O que mais ou menos conversamos anteriormente, como você falou, tem hora para você pedir. Uhum. É isso. Então a pessoa ela tem que parar e falar quanto que eu já paguei, quanto que eu vou pagar, quando eu quero aposentar, o valor, o tipo dessa contribuição, vou pagar sobre o salário mínimo, quero um benefício maior, enfim. Depende muito das circunstâncias, da idade da pessoa e da capacidade econômica agora. Só que tem um fator que é preocupante no Brasil, que é a segurança jurídica. Tivemos uma reforma em 2019. Já estão falando em outra reforma. Já estão. Então, como você vai planejar algo que você não tem previsibilidade? Então, é difícil, mas é interessante. Eu sempre falo para a pessoa incluir nesse planejamento a previdência privada. Que você tem uma maior segurança, que é um regime de capitalização. Você vai pagando... Em vez de pagar para o INSS, vai pagar para uma empresa Não privada. deixe de contribuir no INSS, mas inclua a previdência privada nesse planejamento, que eu acho que é mais interessante. Tá bom. Depois vamos falar lá da reforma que houve em 2019. Existem categorias que se enquadram em aposentadoria especial, não é? Sim, sim. Professores, alguma profissão que trabalha de modo interrupto, dependendo, 15, 20, 25 anos, em condições especiais, condições insalubres, como, por exemplo, enfermeiras. Também ela entra nessa categoria especial, que é um tempo menor de contribuição. Um tempo menor depende Geralmente, professores é o exemplo mais clássico disso. Porque é o que deve mais ter, né? Precisa da continuidade, né?
todo esse período trabalhar como professor e desse tempo mínimo. E é uma aposentadoria mais vantajosa, que não incide fator previdenciário, então não foi tanto atingida pela reforma. Mas ainda assim, devem ter muitos professores esperando aí. Sim, claro. Mas uma aposentadoria, ela não é chamada especial, mas é uma lei que de 2013, que não foi atingida pela reforma, é a aposentadoria do deficiente. Ela não é especial, ela também não é de incapacidade, é do deficiente. Alguém que tem uma deficiência leve, moderada ou grave. Dependendo da deficiência, você tem um tempo menor e esse aposenta por contribuição, e depende da idade. Olha só. Esse é por contribuição. Então, a única que eu acho que... E tem que saber se a deficiência se enquadra. Então, como é que a gente consegue consultar esse tipo de... É um questionário com uma equação numérica mesmo. Então, precisa de uma perícia médica e uma perícia social, para ver o quanto essa deficiência atrapalha a pessoa, não só na vida profissional, mas social também. E sai um número. E é uma tabela numérica. Olha, esse número é leve, esse é moderado, esse é grave. O grave, por exemplo, 26 anos de contribuição você aposenta. O médio 29 e 33 o leve. Então, independe da idade. E para a pessoa ter acesso, porque deve ter gente pensando, será que o que eu tenho já às vezes é PCD? É isso que é... PCD é diferente da natureza jurídica de um benefício previdenciário, mas o PCD é considerado uma deficiência. Tem uma deficiência, né, ali. Vai depender se ela está enquadrada nessa deficiência leve, moderada ou grave, dentro dessa equação, através de perícia social, perícia médica. Mas tem algum manual, alguma coisa assim, que o cidadão comum possa falar, deixa eu ver se eu tenho que ir numa agência? Ele vai ter que se submeter às perícias. Tem que ir numa agência para poder saber como é que vai fazer uma perícia, como é que... Geralmente, o primeiro contato é com o médico. Você tem essa deficiência, por exemplo, surdez. A pessoa ficou surda. É uma deficiência moderada. Tá. A pessoa ficou surda, tem um tempo de carência, ela já faz 20 anos e contribui. O médico que vai... O médico é o primeiro que vai diagnosticar esse tipo. Não dá mais para você ficar fazendo esse tipo de coisa, de E a vida social, por exemplo. Poxa, perdi uma visão, não consigo assistir uma TV mais. Então, tudo isso entra nessa equação que gera o número. Entendi. Gera na perícia já, né? Gera na perícia. Então, é que eu queria saber, assim, o que o cara que tenha coisa... Então, o médico é uma... O primeiro é o médico. Sou deficiente, sua deficiência é leve. Não tenho. O que eu vou fazer da vida? Bom, quanto que eu tenho de contribuição de deficiência leve? Eu preciso ter 33 anos. Já tenho. Então, deixa eu procurar, vou ver se eu vou conseguir a aposentadoria do deficiente, para o deficiente. Entendi. Vamos lá. BPC é LOAS ou LOAS? É BPC. Tá. LOAS é a lei. É a lei. Lei orgânica. Então, é BPC. O nome correto é isso. Mas todo mundo fala LOAS. Tá bom. Mas é benefício de prestação continuada. É um benefício. Esse, na verdade, não podemos nem chamar de benefício previdenciário, mas sim benefício assistencial. Mas o INSS que paga, que faz o manejo desse benefício. Mas é assistencial. Independe, a pessoa não precisa ser segurada, como a gente falou agora. Tá? Tem outros requisitos. Então, o primeiro é para o idoso. Tem que ter 65 anos. E não tem contribuição. Aquele que não tem contribuição, tem 65, não tem contribuição. Não trabalha. Vamos no outro requisito, renda familiar. Então, a renda familiar. Quem faz parte do seu convívio familiar, quem trabalha, quantas pessoas estão na casa. Vamos fazer um cálculo para ver renda per capita. Para o INSS, a renda per capita não pode ser maior que 1/4 do salário mínimo. Tá. Então, você tem duas pessoas, um ganha o salário mínimo, para o INSS já não vai dar. Você tem que ter mais duas lá que não tem renda nenhuma. Então, quase impossível. A pessoa tem que ser miserável completamente, né? Na esfera judicial,
é mais relativado, porque ele já como parâmetro começa de meio salário mínimo per capita, e também tem aí as questões de, você pode falar sobre despesas, doenças, enfim. É feito um laudo pericial com assistência social na casa. É mais relativizado, mas com meio você já ganha. Aí se tem uma pessoa que ganha o salário mínimo, você não consegue ingressar. Você conhece no INSS, mas na Justiça você vai conseguir. Tá. E se essa pessoa já recebe o benefício, BPC, ele não conta como nessa aritmética. Então, como ninguém ganhasse nada, ele também vai ganhar o dele. Tá. Então, mas é complexo. O INSS, ele usa esse cálculo objetivo, é 1/4 para ele. E muita gente tem negado. A maioria tem um benefício negado por conta disso. Poxa, como se fosse salvar a vida, né? Como se fosse pessoa. Exato. Então, é benefício previdenciário? Benefício de prestação continuada. Isso. Não é previdenciário, é um benefício assistencial. Entendi. Independe da contribuição. O INSS é o órgão designado para fazer pagar, o pagamento. Para pagar. Tá. Então tem uma regra bastante difícil ali, difícil. Né? Se for seguir essa regra de 1/4 do salário mínimo, eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi. Se a pessoa, vamos supor, eu, Luciano, então, quero saber se eu tenho direito, né? Então é 1/4 lá. Mas eu quero ingressar na justiça. Eu tenho que nomear um advogado? Como é que é o processo? Sim. Especificamente para esse benefício. A primeira providência é você fazer o cadastro único no CRAS. Lá você vai falar quantas pessoas tem na sua casa, quem trabalha, se é casado, tem companheiro, enfim. E porque desses dados que vão ser extraídos esses critérios objetivos. Negou o INSS, aí você tem que procurar um advogado. Procura um advogado que só o advogado pode ajuizar a ação para você. Tem como você ajuizar sozinho? Nos juizados especiais federais de Sorocaba tem. Eu não recomendo. Tá. Também porque eu sou advogado presidente da OAB, não podia não recomendar, né? Mas você precisa ter um advogado do lado, é lógico. E outro alerta para tomar muito cuidado com essas empresas, essas associações que se intitulam como protetores dos aposentados, que oferecem serviços jurídicos. Doutor Aposentadoria, Associação dos Aposentados Carentes, alguma coisa desse tipo. Tomar cuidado, porque são aventureiros. Primeiro, porque não pode dar assessoria jurídica nem consultoria jurídica. Quem pode fazer isso só é escritório de advocacia. Ninguém mais pode. E segundo, porque são aventureiros. São aventureiros que ficam captando aí essas pessoas, às vezes cobra... Consegue cobra 100, uma lista sabe? Cobra 100 de um, 100 de outro, e são aventureiros. Não há como que a gente pode garantia de êxito, né? Não é garantia, na verdade, eles estão agindo ilicitamente. Tanto é que a OAB Sorocaba, acho que foi ontem, conseguiu uma liminar para fechar uma empresa dessa, que chama Doutor Aposentadoria. Fechar uma empresa através da diretoria da OAB Sorocaba. A Justiça Federal ontem saiu essa decisão fechando a empresa porque eles se intitulavam como prestadores de serviços jurídicos para aposentados. Então, tomar muito cuidado. A gente vê folhetinho, a gente vê Instagram. Hoje no Instagram tem muito, nas redes sociais tem muita gente falando no YouTube. Às vezes até de forma pejorativa. Olha, se você nasceu dessa época, você pode ganhar R$8.000. E a pessoa... Já tem isso em videozinho, você já vê como muito. Se fosse, se nem quem tem o direito consegue o direito e baixo ali, você não vai conseguir de R$8.000, assim, que é o teto. Pois fique link, sabe? Preste atenção, hoje tá uma febre disso, né? Exato. Chega por tudo quanto é canto, WhatsApp, né? A grande maioria das pessoas tem, não clique nisso. Pensão por morte. Quem realmente tem direito? Cônjuge ou companheiro e filhos até a maioridade. Filhos menores ou incapazes. O companheiro hoje é quem? União estável. Tá. Aquele de união estável.
União estável são 5 anos? Não tem tempo. Ah, não união tem? estável. Ah, não tem? Não tem, não tem. União estável depende. O tempo vai depender na pensão, o tempo que você vai receber. Se você tem um tempo diminuto ali de união estável, talvez não seja vitalícia essa pensão. Tá? Então depende disso. Mas para configurar a união estável, depende do tempo. Se você apresentou a pessoa Estava morando com a pessoa? como sua esposa ou seu marido, na intenção de constituir família, Mesmo não morando junto? às vezes não. A habitação, a coabitação é um requisito importante, lógico. Mas mesmo não. E a gente já estava 10, mas não tinha ainda, estava esperando o casamento. Daí é um caso específico também. Caso específico. E hoje. Mas ainda existe? Assim, é possível? É possível. E hoje é muito fácil. Hoje a gente vive no Foto, Big Brother. Foto, aqui minha esposa. Você pega a rede social, ó, minha esposa, ou minha futura esposa. Enfim. É mais fácil você não querer ter união estável. Aí você faz um contrato de namoro, alguma coisa desse tipo. Então é cônjuge, filhos... Filhos menores e incapazes. Tá. E até qual idade dos filhos? Até a maioridade dos filhos, os incapazes não. Os incapazes são vitalícios. Tá. Então, assim, o companheiro sem ser casado, ele pode conseguir se ele provar a união estável. Ele precisa provar a união estável. Tá. Na época do falecimento também do segurado, né? Então, às vezes a pessoa largou 6 meses antes, parou. Vivi 30 anos com ele. Você tinha que estar junto na época que faleceu. Senão, não dá certo. Primeiro vai ter, antes de entrar com a pensão, vai ter que ver como é que vai provar isso. essa Aí tem inúmeras maneiras, né? Conta conjunta. Mas se você não acha conta conjunta, você não acha. Mas conta conjunta, mesmo plano de saúde, fotos, vizinhos. É um conjunto, né? É um conjunto de provas. Né? Tá bom. Doutor, eu vou pedir sua licença para falar aqui dos meus patrocinadores. Come aqui um salaminho, é de verdade, não é cenográfico, não. Tá bom? Então, eu vou falar aqui, primeiramente, do Fabiano Stefani, meu amigo, Baby das Bebidas, melhor preço de Heineken original e Corona aqui da região de Itu. Tem tudo ali que você precisar para a tua festinha ali, para o teu evento, para o teu casamento, para o que você quiser. Tem aí, ó, se não tem geladeira lá, freezer, ele já leva para você esses aí, já vai com gelo dentro, já vai com bebida quente, bebida gelada, refrigerante, o que você precisar, é só você acertar ali com o Baby que ele vai levar até você ali, tá? Você só entra em contato, às vezes uma festa muito grande, com ele antes, para ele fazer um orçamento para você e já reservar ali uma parte desse estoque dele, tá bom? 997984878 ou vai lá na Rua Galeano Micai, número 90, na Vila Cleto, aqui em Itu. Vai lá, já conhece seu Nelson também. E você, às vezes, tem uma cervejeira igual essa aqui, ó. Você quer que o Baby mantenha ela sempre abastecida, entre em contato também, que ele tem um planinho ali para você, tá bom? Muito obrigado, Fabiano. E tamo junto, vamos lá também para o Scaravelli Materiais para Construção, fazendo 35 anos nesse ano de 2025. Scaravelli é esse mundo aí de diversidade ali de ferramentas, né? Tudo que você precisar para a tua obra, para a tua reforma, você que vai fazer aquele reparo de final de semana, está sendo cobrado, já está chegando no final do ano, você não fez ainda. Vai lá no Scaravelli que você vai sair com tudo que você precisa ali para a tua obra. E é um pessoal muito bem treinado para que você não cometa desperdício, sabe? Você, às vezes, tem o dinheiro tão suado ali, né? Não vai também desperdiçar, perder material, eles fazem isso muito bem para você. Outra coisa, vai fazer uma reforma, vai lá gerar uma quantidade de entulho muito grande, eles têm as caçambas para remoção de entulho. Liga lá para eles, 987756999, 987184440. Para quem é de Itu, vai lá na Rua Professora Ruth Amorim Alves, 5488, no Jardim das Rosas. Então, muito obrigado, Scaravelli. Vai lá no Scaravelli, tenho certeza que vai dar um bom negócio para você, você não vai se arrepender. E vamos, então, retornar aqui.
Revisões. Muita gente aposentada pode estar recebendo errado? Pode. Acontece. As revisões, existem, na verdade, muitas revisões levantadas por teses jurídicas. Muitas delas, às vezes, são revisões que são judicialmente, vamos dizer assim, improcedentes, mas elas se tornam famosas, como a revisão da vida toda, que ficou muito famosa, e chegou no Supremo, o Supremo negou a revisão, muita gente achou que ia receber. O que era a revisão da vida toda? Da vida toda é você... Hoje, o cálculo, você pega as suas contribuições 94 para frente, plano real para frente. E surgiu uma tese e falou, não, a pessoa contribuía antes de 94, né? Então precisa incluir tudo. E se aquelas contribuições fossem favoráveis, o benefício aumentava. E era uma ação que criou corpo, muita gente entrou, muito. Mas o Supremo foi procedente até a última instância, chegou no Supremo. O Supremo, infelizmente, entendeu que não era devido. Enfim, muita gente se frustrou. Então, revisão, tem que tomar cuidado sobre essas teses e sobre as revisões propriamente ditas do seu benefício. A gente está falando de documento importante. Você fez seu benefício, saiu a aposentadoria, não saiu como você queria, mas saiu, porque faltou um documento. Ah, mas você encontrou aquele documento. Então, vou revisar. Olha, tem um tempo a mais, tem uma contribuição a mais aqui, vai repercutir no meu benefício. Ele revisa. Mas é algo anterior ao que você já tinha feito. Entendi. Não adianta você pegar contribuição posterior, depois do benefício. Tem que ser. Uma vez você aposentou, o que você contribuir depois não vai incorporar. Mas se foi algo anterior e não entrou, você vai lá, você consegue revisionar seu benefício. Eu acho que o grande segredo também, né, na hora que você vai ingressar, antes de ingressar, logicamente, já ir juntando, já vai vendo as dificuldades que né, pegar todos esses documentos, vai ter que digitalizar, você vai ter que fazer uma série de processos aí. Quanto antes você começar, né, a juntar isso, mais fácil. Claro. Né? Vá se informando. Hoje, informação está uma coisa... Pergunta ali para o vizinho, para o neto. Tem pessoas muito inteligentes aí que ficam buscando com 20 e poucos anos de idade, já entende tudo de como fazer isso aí. E tem um prazo para revisão. 10 anos. 10 anos é o prazo que você tem para revisionar. Se você encontrou esse documento que faltou depois de 2 anos, não adianta mais. Perdeu. Excelente, importante papo. Eu fiquei tranquilo, fechei o escritório. Pedro Henrique Taros. Meu funcionário preferido. Quem que é? Teu filho? Meu filho. Deixa eu ver aqui. Tem algumas coisas que a gente já vai respondendo aqui durante a nossa conversa. Já viu aumento significativo em revisão? Já. Geralmente revisões que ela altera o tipo de aposentadoria. Uma aposentadoria comum, que você tinha direito a uma aposentadoria especial, por exemplo. O INSS não reconheceu um período, só deu a aposentadoria comum. Aí você pede uma revisão, inclusive, às vezes, judicialmente é que funciona mais. Fala, não, esse período todo era especial, era insalubre, e a diferença é enorme de uma para outra. Então, já vi, tem. Então, você pode estar perdendo tempo, procure aí. Tem que ser de preferência, um advogado, não obrigatoriamente, mas de preferência especializado em direito previdenciário, como chama isso? Temos bastante advogados em Itu, especializados em direito previdenciário, uma capacitação muito boa, Itu está muito bem servido com profissionais, é fácil encontrar, mas sempre procure um advogado. Como que procura assim um advogado? Google. Sabe que o melhor ainda, indicadores, a gente tem na OAB, até tem no meu escritório, porque a gente mede essa questão sobre o marketing jurídico, que é algo bem restrito, a nossa publicidade é bem restrita. Mas para a advocacia ainda é a indicação. Então é o bom trato com o seu cliente, a fidelização dele
ele que traz outro cliente para você. Entendi. Ou indica um companheiro. Eu acho que a colega. pessoa que tem dúvida, pergunte para quem já aposentou. Só quem aposentou Entrou, você. né? Quem aposentou, como foi a experiência. Eu acho que Esse é o melhor é caminho. o melhor caminho. Vamos falar um pouquinho da reforma da Previdência. Né? Então, o que realmente mudou para quem contribuía antes de 2019? Quem contribuía antes entrou num período de transição. Tá? Tem pessoas que mudou mesmo e não entrou nesse período de transição, que é o meu caso, que deve ser o seu também. Mas hoje a gente vive nesse regime de transição, né? Agora acabou o tempo de contribuição, é só a idade mais a contribuição. O que mudou? Para quem faltava 2 anos na reforma, só faltava 2, poxa, agora não tem mais tempo de contribuição, o que eu vou fazer? Perdi? Não, você entrou na transição. Você tem que pagar um pedágio de mais de 50% do que faltava na época. Então tem que fazer os 2 e mais 50%, que seria mais 1. 3 pedágios. 3 anos. O meu faltava mais de 2. Aí você entra no pedágio de 100%, que a gente chama. Além de você fazer mais 100% do que faltava, então faltava 4. Você tem que fazer os 4 mais 4. Você tem uma idade mínima de 57 para mulher, de 60 para homem. Antes de 60 não tem conversa. Praticamente hoje não. Hoje, homem 65, mulher 62. Tem a regra dos pontos, né? Que é a contribuição mais idade. Até mulher chegar a 100 pontos e o homem 105 pontos. Mas é isso. O tempo de contribuição em si está sendo diluído após essa época de transição. Então, assim, vou tentar aqui deixar bem claro. Agora, o mandante ali é a idade. A idade. Hoje é a idade. Então, são 65 para homem, 62? 62 para mulher. Mínimo de contribuições homem, 20 anos. Mínimo de contribuição para mulher, 15 anos. Se ele tiver 30 anos, não vai... Se ele tiver 65 ou 30 anos, o benefício vai ser maior. Não, se ele tiver 55. 55 de idade? De idade. Não vai aposentar. Não vai aposentar. Não vai aposentar. Essa é a dúvida que é recorrente. Assim, hoje a idade virou... O pessoal ainda acha que tenho 35 anos de contribuição hoje. Meu amigo, normalmente ele deve ter entrado na época de transição, porque em 2019 ele tinha 29 anos, mas faltava 6, tem que ser mais 6. Então ele vai até 2030 no mínimo para aposentar. E ainda tem que a idade dos 60 anos. O pedágio ali, esses aí, a idade não altera. É o tempo de contribuição que vai ser... Sim, altera a idade mínima quando o pedágio é de 100%. Tá. Pedágio de 50%, que faltava só 2 anos para aposentar, não tem idade. Mas 100% aí você tem uma idade mínima, que não é 65 no caso. Mulher 57, homem 60. Homem 60. Cai 5 anos. Então, quem entrou na regra do 100% vai aposentar 2028, 2029, dependendo se tinha 4 anos. Enfim, você viu que estendeu o negócio, estendeu muito. Estendeu muito, porque tinha gente que estava ali, na boca. Enfim. E o reflexo é esse, o reflexo é trabalhar mais, adoecer mais, reflete na saúde, reflete em outros benefícios. Então, às vezes, não é nem uma economia. Isso responde um pouco daquela coisa que a gente conversou ali no começo aqui, que eu falei, né? Parece que ele não se esforça muito, né, para dar os benefícios, e ainda assim, deixa que morra um pouco para a gente poder... para livrar o caixa. Para livrar o caixa aqui, né? Complicado. A gente já fez as regras aqui. Autônomo. Vale a pena ainda continuar pagando o INSS? Sempre vale a pena pagar o INSS, até por conta da doença, para você ser segurado. Se um autônomo ele fica doente, poxa, ele vive do trabalho dele. Como que vai fazer? Então, a gente entra no planejamento. Se pode pagar uma privada, pague uma previdência privada, mas não deixe de pagar o INSS.
Porque é ali que você vai ter esse benefício. Às vezes é um salário mínimo, mas te ajuda nessa época de você ficar incapacitado, né? Então sempre vale a pena você ser segurado da Previdência. Às vezes nem pensando numa aposentadoria, mas hoje, você ter qualidade de segurado hoje. Uma pensão por morte, você faltar, deixar para a família, enfim. E eu acho que é interessante a previdência privada, porque ela se sujeita a regulamentações, né? Existem regras, eles não podem amanhã falar, agora é com 65 aqui, né, que você vai se aposentar. Tem um contrato, né, a ser seguido ali. É que o sistema é diferente, o sistema de capitalização, né? Você contribui para você. O regime da Previdência Social, você contribui para o outro. Hoje você pagando de alguém e amanhã alguém pagando pega um montão ali, isso, né? Um bolo, isso. Agora na privada não, você está pagando para você, está capitalizando o seu benefício. Você está fazendo uma, entre aspas, poupança ali, isso, né? E depois você vai com um rendimento melhor, às vezes tem previdência privada que tem seguro de vida embutido, como o PGBL. Então é interessante. Vai lá no ChatGPT, para de ficar só pedindo conselho pro ChatGPT, lá conselho amoroso, não sei o quê. Vai lá e pergunta para ele a respeito de previdência privada, ele vai te falar umas coisas legais lá também. Deixa eu ver aqui. A gente falou do pedágio, né? Que é comprar o tempo atrasado ali, né? A aposentadoria especial mudou muito com a reforma? Não, então, foi a aposentadoria que menos mexeu, né? Foi a especial, como eu falei, não é uma especial, mas é uma diferenciada do deficiente. Até porque tem condições insalubres e tem funções específicas, como professores, vigilantes também. Ainda vigilante tem uma controvérsia para ser decidida sobre se é ou não especial. Mas enfermeiras, enfim, são tempos menores de contribuições, requisito de continuidade. Não teve grandes alterações. Porque já era um tempo curto. Virou, ela hoje a gente chama de diferenciada, né? Diferenciada, não fala especial, mas diferenciada. Eu acho que o mais, posso estar errando, o mais difícil pode ser a rural mesmo, pelas comprovações que têm que ser feitas. Aposentadoria rural hoje, até pelo tempo, talvez dificilmente alguém já esteja pleiteando, mas foi por conta da lei em 91 que o pessoal obrigatoriamente tinha que contribuir com o contribuinte rural. Aí tinha umas regras de provas que você provava, não contribuía. Uma dos únicos benefícios que você não precisava ter a contribuição, mas tinha que provar que você atuava. Para não ser... É uma lei que tentou acabar com a injustiça, né? Do boia fria, da economia de regime familiar, que muito tinha. O pessoal plantava, os filhos cedos na lavoura, plantando para comer, e às vezes vendia o que sobrava. Então, aí nos anos 2000, depois de 91, aí teve uma enxurrada de aposentadorias rurais. Hoje é raro pelo tempo, né? Mas é uma dificuldade, né? Porque às vezes são pessoas menos instruídas ainda que estão ali, né? Mulher é muito difícil, porque você precisava de prova contemporânea. E às vezes a mulher, ela não ia para a roça, ficava dentro de casa ajudando a mãe. Sim. E o filho ia, então era mais fácil provar. Enfim, ele ia fazer o reservista, colocava que era agricultor, e a mulher era difícil ter essa documentação contemporânea. Então, para homem ficava mais fácil a gente conseguir essa aposentadoria. E mulher também, até benefício, aposentadoria por idade. Tem mulher que trabalhou a vida inteira, como diarista, doméstica, e não registrava. Tem comprovação. Chega agora, não tem comprovação, não tem contribuição. E como é que você vai falar, né? Como que vai falar? Então, vem um questionamento interessante. Em que momento vale a pena contratar um advogado? Bom, no momento que você achar que tem o direito para aposentar. Eu acho que fazer essa análise prévia é interessante, antes de você levar para o INSS. Porque tem questões que precisa ser estratégica, principalmente em relação de doença, data do diagnóstico, data que você começou a pagar.
Então, isso às vezes faz diferença de você conseguir o benefício ou não. Um advogado vai estudar Ele vai estudar. a Exato. tua vida ali para Sim. ver o que ele pode também conseguir de Claro, melhor ali. claro. né? Fora a questão de valores, né? Ele vai entender, como eu dei o exemplo de uma aposentadoria especial, uma aposentadoria comum. Às vezes, nesse caso, o INSS tinha dado uma aposentadoria comum. Se a pessoa ficar satisfeita, ela ia estar recebendo menos até hoje. Como ela não teve, procurou um advogado. Não, está errado isso aqui, vamos entrar com uma ação judicial. Como é que funciona esse pagamento para o advogado? Não tem uma regra específica. Ah, Geralmente vai de advogado para advogado. Tá? Uhum. Então, às vezes é número de benefícios. Olha, tanto benefício, às vezes existe um retroativo. A gente vai ficar com um percentual do retroativo. Entendi. Vai de 20%, 30%. Então não existe uma regra fixada. Não, existe um parâmetro. Tá. A única coisa que o advogado não pode é receber mais do que o cliente. Aham. Então, ele não pode receber 51%, o cliente 49%. Aham. Isso não pode. Isso é vedado no estatuto da OAB. E ele tem que entregar uma documentação à pessoa falando, olha, você vai receber isso aqui. Exato, uma prestação de contas. Aham. O advogado tem que prestar contas. Olha, receber isso aqui, Essa aqui é a minha parte, essa aqui é a minha essa parte, é a isso aqui é a sua. É obrigatório. Inclusive, se não conseguir. Tem que prestar contas. Ó, não conseguimos o benefício, não conseguimos, o processo foi improcedente. Sempre tem que prestar contas do cliente. Tá. Aqui também me corrija se eu estiver errado. O meu INSS, que é um aplicativo ou dispositivo que hoje é feito Exato. Então, dá para fazer sozinho, mas não é o recomendado, tendo em vista quantos processos atrasados aí? Administrativo, através do meu INSS, 2,5 milhões de processos. Aguardando uma decisão. Então, né, aí que tem que colocar na balança ali, né? Ver, vai gastar com advogado? Vai gastar com advogado. Agora, se você não receber a tua, né, você tem que colocar na balança ali o quanto que aquilo, procurar um advogado, gastar com um advogado, vai te trazer um êxito maior, mais fácil ali Exato. na ação, né? Que mais? E vai se familiarizando, sabe? Você que já está pensando ano que vem, começa agora já a ver essas coisas, né? Qualquer um pode entrar no meu INSS e fazer o cadastro. Não precisa estar em vias de aposentar. Faça o cadastro, vai vendo como é que funciona. Lá, Né? lá você vai ver o número de contribuições que você tem, os empregos que você já teve, enfim, familiarize, porque isso não vai mudar. Tá bom. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais um. Tinha aqui uma série de... Só achar aqui onde que eu larguei. Acho que eu pulei aqui. Ou já foi? Estatística, negativa, erro. Sobre aposentadoria. Eu acho que a gente passou por tudo ali que... Né, que fizemos bastante. Aqui. Fizemos bastante. É isso aí. Você que está assistindo esse vídeo, vão sair aqui mais... Quando saem os videozinhos, já vão estar mais direcionados. Você vai conseguir ver. Compartilha esse aqui já com alguém que precise ver, esteja em vias, né, de se aposentar, que daí é muito mais fácil para ele. Outra coisa que eu quero falar aqui, Dr. Rodrigo, ele é presidente da OAB, e a OAB tem um serviço de assessoramento jurídico. Como é que funciona isso? A OAB ela tem um convênio com a Defensoria Pública de Assistência Judiciária Gratuita. Nós atendemos de segunda a quinta-feira, das 9 às 11 da manhã. Pessoas que são vulneráveis, pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Sei. A pessoa vai lá, vai passar por uma triagem e verificando que ela não tem condição e precisa do Poder Judiciário, será nomeado um advogado para ela, ela vai até o escritório do advogado e o advogado a representará perante o Poder Judiciário.
só nomeia para questões que são necessárias ajuizar um processo ou se defender no processo. Tá. E em que existe assim, é para isso, não para isso? Só não é para direito do trabalho e para previdência. O resto O resto... ele consegue. Onde que é aqui em Itu? Rua Piauí, número 128, na Casa da Advocacia. OAB Itu, isso. Então, você que precisa de um advogado, não tem condições de arcar com um advogado, não tem condições, não é que não queira né, arcar com um advogado, você que não tem condições pode procurar ali que tem um advogado que pode lhe representar. Aí, né? E a gente sabe que hoje no país em que vivemos ali, você ter ali alguém que vá poder te representar conhecendo as leis é muito mais fácil, né? No primeiro semestre foram mais de 3.000 atendimentos, 1.600 nomeações. Olha só que beleza. É importante. E isso não é, né, é uma regra, assim, não é todo município que tem um atendimento, sim? Os municípios que têm a defensoria pública em si, a OAB não participa, mas aonde a defensoria não chega, é feito esse convênio com a OAB. E Itu a gente nomeia bastante, 1.600 nomeações. Então, são 1.600 processos de pessoas só no primeiro semestre. Agora, pessoas que tiveram necessidade, comprovaram que têm necessidade não só de entrar com uma ação, às vezes se defender, mas também não tinham condições de pagar um advogado. Se não tem serviço, a pessoa não tem acesso ao judiciário. Então, você vê que é um serviço fundamental. Um serviço que, às vezes, recupera a dignidade da pessoa. Então, é isso aí. Quero agradecer. Ganhei um presente aqui hoje. Olha que coisa maravilhosa. Pô nessa aqui que acho que está mais fácil. Olha só. Mas onde eu for, vou levar agora e colocar assim na minha frente. E eu quero lhe dar também um presente. Opa! Quem vem aqui a segunda vez tem que dar um presentinho. Oh, que bom, que bom. Pô, fique feliz. Uma canequinha aí com o seu nome. Deixa eu só mostrar aqui. Mostra. Olha lá. Aí tem aqui Dr. Rodrigo, tá? Nossa. Aqui com Laguna, para ele não esquecer de onde que veio. Então, amanhã, meu café, eu vou marcar você, meu café vai ser aqui amanhã, pode ter certeza. Então, eu acho que é isso. Quer dar mais algum recado? Quero agradecer e espero ter contribuído com esse pessoal que espera. A gente falou 6,5 milhões de pessoas esperando benefício. Muita gente que não só precisa do benefício, mas às vezes necessita para sobreviver e infelizmente não consegue. Como falei, não é raro a pessoa falecer esperando o benefício previdenciário. Então, parabéns por expor esse tema, porque a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa, e tem muito equívoco, assim, tem muita desinformação a respeito disso, né? Exato. Não sabemos se é proposital ou não, mas nosso papel aqui como podcast também é levar informação para as pessoas, além de entretenimento, né? Levar informação também. O que eu aprendo com isso não é porque eu estou com o Dr. Rodrigo aqui na minha frente, mas a gente está num país bastante burocrático. Pelo que eu enxerguei aqui, é importante você já saber com quem se aposentou, como é que fez, conhecer os processos, conhecer advogado, para realmente ter mais êxito mais rápido, né? Não é, como a gente vê, não são os novinhos que se aposentam, né? Então, e tempo é dinheiro, né? É isso. Então, muito obrigado, doutor Rodrigo, mais uma vez. E estamos juntos aqui. E aí, se acompanha aí nas redes sociais, vão sair cortes dessa conversa. Se inscreve lá no Lagula Podcast, no Facebook, no Instagram, que vão sair aqui os cortezinhos lá no TikTok também, tá bom? E é isso aí. Valeu, obrigado e até. Valeu. Feito.